Olá, Sheila, tudo bem? E aí, como é que você tá? Espero que você esteja bem. Você mandou o seu portfólio um tempinho atrás e agora eu tive uns minutinhos aqui para parar para comentar, né? É, eu lembro de ter visto, né? Eu fiz o review aí do Dynasty Edge, fiz um videozinho também mais para a parte de pintura, assisti a apresentação de vocês, foi bem legal. É muito legal ver vocês criando esses portfólios mais complexos, mais é, afunilados ali, afunilados não, né? Alinhados com o mercado, e acho que isso ajuda bastante, tá? Vamos dar uma falada assim do portfólio em geral. Assim, hoje você tem poucas peças e me parece que elas meio que focam em coisas diferentes, sabe? Então a gente tem esse aqui, que foi que eu vi do Dynasty Edge, né? Desenvolvimento desse personagem. É, Depois a gente tem um que é mais uma ilustração mesmo, com o IP, né? É, A gente tem alguns esquetes soltos, que tudo bem, né? Aí aqui a gente tem mais um desenvolvimento de personagem e estudos, né? Então, assim, eu diria que tem um probleminha no seu portfólio, que é um probleminha que você vai resolver produzindo mais, que é assim, você tem uma coisa de cada, parece, né? Então fica difícil para alguém que está observando esse portfólio saber aonde você quer se encaixar, né? Então eu diria que para você postar, por exemplo, nas redes sociais, interagir com a galera, acho legal você mostrar todas essas coisas diferentes que você está fazendo, tá? Mas para o portfólio, acho que é importante o recrutador, a pessoa que está olhando, o diretor de arte, ter uma noção mais precisa de qual é o seu ponto forte, né? Onde que eu posso te pôr dentro de uma produção que você vai se destacar e que você vai conseguir contribuir para esse pipeline de produção. E hoje me parece que está um pouco espalhado e, por exemplo, por você ter poucas peças, o estudo acaba ficando com o mesmo peso de ilustração, por exemplo, né? E estudo, por mais que seja legal ver que a pessoa estuda, não é portfólio, né? Estudo não é portfólio. Então, até eu talvez nem teria, dado que seu portfólio é tão pequenininho, eu nem teria imagem de estudo dentro do portfólio. Você pode ter até no ArtStation, mas na hora que você for fazer aquele save lá, dá pra você colocar, não ir pro portfólio, né? Para o seu portfólio oficial. Então eu acho que é isso. Você vai ter que trabalhar, escolher uma das coisas. Então escolhe ou ilustração ou concept, que são essas duas áreas que normalmente ou não são as mesmas pessoas que fazem dentro de uma produção, ou elas têm uma especialidade dentro disso. Mesmo que ela faça os dois, você contrata a pessoa com uma especialidade. E aí ela faz a outra como quebra-galho, de vez em quando precisa e tal. Mas você precisa escolher para esse começo, tá? Eu acho que você tem boas ideias de concept, então, é, né, a gente voltando aqui no nesse último que você fez, dá para ver que você pensou em ideinhas para cada um desses, né? Ideinhas conceituais mesmo, na parte conceitual do desenvolvimento para cada um deles. Então, acho que de repente, se você quiser ir para esse lado de criação de concept, você poderia ter mais projetos de concept, tá? Inclusive, é, variando, tendo, por exemplo, pranchas de props, só de props, né? Então, imagina que nesse jogo Dynasty Edge, você também vai comprar itens, né, que vão melhorar o seu personagem, sei lá. E cada item tem que ter um ícone que explica o que que é aquele item. É o livro mágico, sei lá, é a poção do não sei o quê. E aí você pode fazer uma prancha com esses itens, né, e que estão nesse universo, que tem essas mesmas referências, mas que são props. E aí criar o próprio com uma descrição suficiente para, por exemplo, se ele precisar ser modelado, que o modelador 3D consiga usar a sua prancha dentro de uma produção, que ela seja uma prancha útil, tá? É, eu diria mais ou menos que às vezes para esse cara aqui também, para ele ficar mais completo, daria para você pensar nesse sentido, de que em muitas produções o personagem ele vai ter que ser modelado 3D, então é legal você ter o turnaround mostrando turnaround, callout de textura, né, onde você
explica pro modelador como que ele vai pintar essa textura no hand paint, ele vai fazer um PBR, alguma coisa assim, então você dá uma referência para ele, né? Aqui vai ser meio couro, aqui vai ser isso aqui, aí você explica tudo isso dentro da sua prancha de personagem. Acho que isso é importante porque muitas empresas hoje têm esse pipeline de concept para o 3D, né? E é isso, então escolhe e bora fazer mais, né? Você tem aqui mais um personagem, né? Eles estão longe um do outro, então, né, não dá tanta impressão de que você tem. Acho legal porque você tem um pouquinho de exploração de silhueta. Eu acho que ainda está muito próximo um do outro, tá? Quando você for fazer exploração de silhueta, você tem que realmente mostrar a variedade e tal, como você fez naquele outro, né, do monstro. Eu achei que você acabou fazendo isso melhor. Né, prancha de expressão é legal e tal. Então vamos dar essa engordada aí e de repente pensar prancha de prop, um cenarinho, né? Um cenarinho, não um cenário, uma pintura de um cenário, tipo Visdev, Matte Paint. Cenário assim, olha, esse jogo tem esse cenário e foi assim que eu fiz cada parte. E se precisar modelar 3D, tá aqui, tá a descrição, tá bem detalhadinho, mostrando como é que é, para que possa ir para um modelador essa ideia. Beleza? E aí, assim, vamos dizer que você tenha já, puta, fiz 6, 7 projetos de concept, de personagem, tem 4 de personagem, 2 de prop, 2 de cenário, tá aqui, tá mais gordo o meu portfólio, agora eu vou fazer umas ilustras. Aí você para e vai fazer a de ilustra. E aí, para isso, com certeza, vai demandar um pouquinho mais de estudo também, tá? Mas isso aí é eterno, tá? Eu recomendo que você, no momento, se você for focar em concept, que você estude desenho mesmo, fundamentos de desenho. Então, perspectiva aplicada, não ficar puxando linha de ponto de fuga, aplicada própria, aplicada a personagem, né? Como que você faz para deixar esse desenho mais sólido? Porque acho que para uma pessoa contratada para concept, ela ter um desenho sólido é muito mais importante do que ela ter, por exemplo, noção de render de material, tá? E para pintura também, tá? A galera gosta de pular etapa não, eu vou resolver isso aqui no render, mas, cara, o desenho é tudo, cara. O desenho é tudo. O desenho tá lá embaixo. Se o desenho não tá bom, o que você pintar em cima não vai ficar bom. Então, eu acho que dá pra voltar aí. Aí eu vou mostrar um pouquinho. Eu peguei esse aqui, que é o mais recente, que acho que mostra mais as suas capacidades no momento, né? E eu abri aqui no Photoshop e eu tava dando uma pensada nisso aqui, né? Que eu acho que tá interessante, mas tem algumas coisas de desenho que eu acho que você pode deixar mais sólido, que ia deixar mais impressionante para quem tá olhando, tá? Essas. E até assim, aqui você escreveu umas ideias legais, mas acho que você podia escrever maior, tá? Porque se é para ser útil para quem tá lendo, acho que precisa ser maiorzinho. Aí se você precisar, você faz a prancha maior, mais comprida, ou faz em 2 pranchas, não tem problema. Beleza, aí o que que eu fiz? Vou te mostrar aqui mais ou menos, né? Como que você pode ir nesse personagem. E assim, se você olhar meus vídeos de desenho, quando eu posto no YouTube, até no Instagram, eu posto vídeos de processo. Então você consegue ver desde eu fazer o primeiro risco até o bagulho tá meio finalizado. Eu redesenho várias vezes a mesma coisa, até eu chegar no desenho sólido daquela coisa que eu quero, no desenho certo. E eu acho que aqui, essa prancha, merecia você voltar mais uma vez nessas formas gerais e achar, né, o gesture certo, o movimento certo, a linha com força, as formas da anatomia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse carinha aqui de cima. Deixa eu botar um vermelhinho aqui. Opa, aqui, ó. Você percebe que eu fiz o braço aqui e assim, eu tentei dar um pouquinho mais de anatomia para esse braço, né? E o braço estava assim, ó, tá? Retinho. E para mim tá me causando um pouco um conflito mental, que é o corpo e o rosto têm uma anatomia mais descritiva e o braço
ele tá meio tubular, digamos assim. Ele tá com essa anatomia de cartoon, que é braço de minhoca. É, e eu acho que ele tem que ter uma certa coerência ali, né? Então, se você vai ter um tanto de anatomia no rosto, um tanto de anatomia no peito, o jeito, essa solução gráfica que você está dando, ela tem que se repetir por todo o personagem. Isso é super importante e isso é uma habilidade do concept artist de personagem, né? Do character designer. Acho que isso é uma habilidade muito importante no character design. Então, se você gosta de desenhar personagem, isso tem que estar muito sólido no seu conhecimento. Então, eu acho que você vai voltar e vai estudar um pouquinho mais como simplificar essa anatomia, como pensar no gesto da pose, tá? Você percebe que aqui, ó, esse de cima que eu te mostrei, esse aqui, é a pose. Tem uma pose aí. Eu consigo imaginar você fazendo essa pose, mas que ela precisa estar mais exagerada, sabe? Né? Olha como ele tá. Ele não tá fazendo a pose do Kung Fu mesmo. Ele não, né? Então volta neles e vai achar qual é essa pose, tá? Mesma coisa eu fiz nesse outro que ele tem meio que uma chifrinho asinha nas costas ali de morcego, né? Ó, repensar. A pose tá um pouquinho melhor ali, mas a solução, por exemplo, do pé ali, eu não consigo entender se você quis, por exemplo, criar aqui uma perninha de porco ou não, tá? E eu acho que isso é essencial para um character designer. É para isso que as pessoas te contratam, para saber se esse pé é um pé onde o calcanhar toca o chão ou se é um pezinho de porco. Eu tenho porco, ele estava aqui na frente da casa ainda agora. Não sei se está mais. Acho que não. Não, tá lá, comendo jaca. E ele tem esse pezinho na ponta do pé, né? Tem pouquíssimos animais que pisam com o calcanhar. O homem e o urso, acho que são um dos poucos. É uma coisa que você tem que decidir. Você é a character designer. Você tem que decidir, certo? E aqui, pra mim, ficou dúbio. E acho que quando você entrega algo assim pro diretor de arte, não pode ficar dúbio. Tem que estar explícito, né? Então, essa é uma tentativa. A outra tentativa seria fazer o pezinho. Ah, o pezinho, é tipo um pezinho de humano. Tem. E aí ele, né? Esse é o outro pezinho. Mas assim, tem que ficar muito claro isso no seu desenho. E esse é o tipo de coisa que, se você tiver um desenho confiante, vai ficar claro mesmo com poucas linhas, mesmo no RAF, mesmo no esboço, tem que ficar claro, tá? São as coisas elementares. Então, assim, o detalhinho de quantos dentes ele tem não é tão importante quando você está fazendo esse RAF desse tamanho, tá? Mas essas coisas mais gerais, de como que eu estou criando essa anatomia dele, aí sim, né? Tipo o pescoço. É legal entender, né, como o pescoço funciona. Beleza, ele veio aqui porque ele tem o trapézio, mas aí ele, né, tem o esternocleidomastoide aqui, o deltoide. Esse deltoide está mais legal, mas esse aqui já ficou um pouquinho enterrado, né? Como que ele prende ali, né? E aí ele vem aqui e aí o bíceps sai de baixo, né? E aí pode ter uma pelanquinha de porco aqui, né? Acho legal. E aí fazer esse contraponto, né, de curva, reta, curva, reta, curva, ter formas interessantes, tá? Isso também, outra coisa que é essencial que um character designer, um concept artist tenha na ponta do lápis ali, e você tem que ser muito bom nisso, então, senão não tem porque alguém te contratar, vamos dizer assim. Então são boas ideias e uma boa execução visual no sentido de formas, o tal do grande, médio, pequeno, né? Não sei se alguém já falou isso para você. Então, assim, dentro de um elemento, de design, você vai ter coisa maior, menor, né? Elementos grandes, médios e pequenos, né? Esse balanço entre o tamanho das coisas, para que fique mais gostoso de olhar, né? Beleza?
Então é isso. Aí eu fiz esse, rabisquei em cima aqui, né? Aqui, por exemplo, esse ficou, ai, meu Deus, ficou mais difícil de entender. Ele tá com a barriga aberta, mas eu acho que aqui valeria, por exemplo, um call-out explicando como ele fica de lado, porque é bem inovador, né? Aqui varia um call-out de como funciona essa máscara, talvez. Achei bem legal essa ideia. Beleza? Então acho que você tem boas ideias aqui. Agora vamos refinar esse desenho para que na hora que você apresentar, aquilo esteja delicinha, né? E que, assim, quando aquilo virar, por exemplo, um modelo 3D, ele vai manter o seu estilo, sabe? Você não pode confiar que o modelador vai consertar as formas que você fez, tá? Ele tem que pegar e você vai dar um turnaround para ele. E se o pezinho é pezinho de porco, ele vai fazer o pezinho de porco. Se o pezinho é pezinho de gente, ele vai fazer o pezinho de gente. Isso tem que estar muito bem definido, beleza? Aí, uma coisa que eu acho que você pode ter nesse projeto, ou no próximo projeto que você fizer, tá? De repente você pode aplicar essas coisas em um novo, porque você está precisando de mais, certo? Depois você pode fazer uma prancha de afunilamento. Então você volta nesse cara aqui, você fez essa primeira exploração, onde você vai tirar dali as melhores ideias, certo? Então, nesse caso, você mesma é a diretora de arte. Se você quiser, você pode pedir para algum amigo ajudar, escolher, né? Agir como se fosse diretor de arte. Você escolheu, beleza, a gente quer o gordão com perninha de aranha e boca na barriga. Nosso favorito. Vamos para a segunda página de exploração. E aí, o que que é essa página de exploração? É a gente brincar. Vamos tentar fazer versões, né? Quantas patas ele tem? Como será que fica se ele tiver uma cabeçona meio grande? Como será que fica se ele tiver uma cabeça bem pequenininha? Como fica com colar? Como ele fica se ele tiver cabelo, se ele tiver mullets? E fazer algumas explorações já mais afunilado, sabendo que o que você quer é o gordão na aranha, né? O porco gordão na aranha. Então, explora mais uma prancha, né? Até você chegar no final, beleza? E aí você faz o personagem, aquela versão um pouquinho mais pintadinha que você fez. Não precisa estar pintada, tá? Às vezes, se o desenho estiver bom, corzinha base já resolve. Aí você pode explorar na cor base esquemas de cor, que nem você fez, né? Escolher um e aí você faz ele. Mas faça também o turnaround, tá? Frente, lado, costas. E callout de detalhes, tá? Então, vamos dizer que você colocou uma ombreira que tem um detalhe que é tipo uma águia, sei lá, qualquer coisa. Faz o callout, tira aquilo ali do ombro e desenha de um jeito que a hora que o modelador for pro ZBrush e tal, ele vai pegar aquilo, vai botar no fundo e ele vai modelar em cima. Vamos dizer que o personagem tem um símbolo desenhado nas costas, tipo uma tatuagem enorme. Desenha esse símbolo. Aí desenha bonitinho mesmo, quadradinho, limpinho, para o modelador poder pegar aquele negócio ali e aplicar quando ele for fazer o modelo. Isso é um concept, uma prancha de produção mesmo, né? Ela é focada em produção. Toda vez que você vê, e aqui o modelador pode ter dúvida, faz o callout. E aqui, como é que o cara vai saber como que é essa trança do cabelo? Porque a minha trança é meio diferente. Ah, eu vou fazer um callout, eu vou mostrar como que o cabelinho se amarra ali para formar essa trança, porque a hora que ele for modelar, ele vai usar aquilo para executar o mais próximo possível da minha visão. Beleza? Então vamos lá. O que que eu acho que você tem que fazer? Então, cara, desenho gestual, que é para pegar o lance das formas estarem sempre gostosas e equilibradas, e é curva, é reta, é curva, é reta, é grande, médio, pequeno. Você começar a colocar isso mais no seu desenho. Então, um desenho mais confiante, tá? Porque ainda acho que apesar das ideias serem boas, o desenho ainda está tímido. Então, você pode procurar, por exemplo, o canal de modelo vivo no YouTube. Você pode entrar lá, tem um monte de canal e fazer uns estudos de 2, 5 minutos, é, tá? É, pensar maneiras para simplificar a anatomia, tá? Para você aprender mais sobre como se encaixam as coisas dentro da anatomia, mas não do jeito que você aprenderia num livro de medicina, mas sim como um artista, tá? Então, eu tenho um livro da T.B. Choi,
que parece que eles aprendem a desenhar mangá. Eu acho que foi feito bem pra zoar com essas coisas mesmo. Mas é incrível, incrível o desenho dela. É muito foda, muito foda. Então você pode comprar esse livro, é, ou ver se alguém tem, pode te emprestar, não sei, tentar conseguir. É, eu comprei, acho que não era tão caro assim. Mas ele mostra como ela simplifica anatomia e ajuda pra caramba, porque você começa a ver os encaixes, sabe, de um jeito mais fácil do que só estudando, por exemplo, por foto, tá? E o canal do Proco também, ele tem detalhado, assim, você fala, meu, eu percebi que eu não entendo direito como roda o pescoço, eu não sei direito. Aí você vai lá no Proco e vai procurar o vídeo dele de pescoço e ombro. E aí ele vai te mostrar uma simplificação. Tipo, não é assim, mas é assim que um desenho fica convincente, né? Que você pode usar para pensar. E pensar na proporção das coisas, né? Então, big, medium, small. Então, se você fez. Se for testar a cabeça pequena, testa a cabeça bem pequena. Vai nos extremos, tenta, né? Tenta ir mais longe. Enfim, acho que é isso, tá? Acho que fica aí essa tarefa e focando no concept e tudo mais. E é isso, estudar em paralelo e aplicando os estudos em novos projetos de concept, para você enriquecer esse seu portfólio para a hora que o recruiter, né, ou alguém, um diretor de arte abrir para olhar, vai ter uma clareza maior sobre aonde você quer se encaixar dentro da produção e de que você dá conta, né, de fazer essas coisas e de entregar, tá? É isso, Sheila. Espero ter ajudado. É, boa sorte nos estudos, mandando muito bem. Espero uma hora ver mais coisas aí no seu portfólio, beleza? Beijão, até.